como começou a sua história na barbearia? Começou aos 16 anos. Algum momento durante esse período você sentiu uma dificuldade ou você sentiu um desânimo? O CLT não, mas fazia outro empreendedorismo. Um erro que você cometeu, seja ele qual for. Cara, eu acho que um erro é o funcionário. Qual mensagem você deixaria para uma pessoa que quer empreender hoje? Assim, começar. Bem-vindos, pessoal! Hoje, como prometido, vamos inaugurar a nossa série de podcasts só com empreendedores e não poderia ser diferente. Eu trouxe aqui uma pessoa que, para mim, é uma inspiração, o Gabriel. Vamos começar com ele. Bem-vindos, Gabriel. Tudo bom? Gente, prazer. Meu nome é Gabriel, sou dono da barbearia BBS. Tenho 24 anos, vim hoje aqui participar do podcast com ele. É isso aí, pessoal. E para deixar ele de calça curta, Gabriel, como começou a sua história na barbearia? Começou aos 16 anos, é meu primeiro serviço, foi meu primeiro serviço formal realmente. Eu já estava atrás querendo trabalhar, meu sonho era ser mecânico, mas para minha idade não tinha cursos de oficina aqui em São José dos Campos. Eu acabei, daí o vizinho da minha mãe, que é o Mael, falou para mim, cara, você não quer virar barbeiro, é uma profissão boa, tá começando, tá dando bastante lucro, isso daí, ninguém faz esse tipo de curso. Aí eu fui, fiz o curso, ele me deu a oportunidade na barbearia dele aos 16 anos. Quando eu entrei lá, trabalhei 10 meses lá naquela barbearia até conquistar a minha. Legal. E vamos lá, Gabriel. Então, você começou com 16 anos, você nunca teve uma carteira registrada? Nunca assinaram minha carteira. Então, você não pensava em ter um emprego formal. Formal que eu falo assim, no Brasil sabe como que é, né? Formal é CLT. Você nunca pensou nisso? Você já foi direto pro empreendedorismo? Nunca pensei. Ao longo do tempo, trabalhando como barbeiro, lógico que teve dúvidas de como que é ser fichado, né? Como que é ser CLT. Mas, cara, a vida do empreendedor é muito diferente. Então, é diferente? É muito melhor, né? Então, é diferente pra gente que tá nesse ramo não, né? Sendo empreendedor, sendo MEI, sendo PJ, a gente sabe que é diferente, a gente sabe os confortos e os perrengues dessa área nossa, né? Mas com certeza deve ser melhor que o CLT nessa parte. Legal. Gabriel, então você disse que uma pessoa te deu a oportunidade e ele te ensinou, ele te levou para trabalhar com ele. Como que foi essa experiência? Então, eu entrei no curso, fiz o curso 6 meses, larguei o curso e já fui trabalhar com ele. Eu não quis terminar o curso naquele momento, até pela oportunidade de serviço, já tá chegando perto do final do ano, e ele falando para mim que ele estava precisando bastante de um funcionário, e ele falou para mim, cara, vem já trabalhar comigo, porque eu tô precisando. Ele me deu a oportunidade lá, aluguei a cadeira dele. Isso aí foi outra questão também que me fez amadurecer. Ele alugou a cadeira para mim de primeiro a R$700. Na época era aluguel de um ponto. Ele não me deu, tipo assim, uma oportunidade assim, não, começa aí, se você tiver cliente você me paga. Não, eu comecei já o meu primeiro mês lá pagando R$700. Eu lembro que o meu primeiro mês eu fiz R$1.200. Eu fiquei com R$500 e paguei R$700 do aluguel da cadeira. Mas hoje tudo que eu sei de corte de cabelo, barba, o jeito que eu lido com as crianças na barbearia, porque eu corto muito cabelo de criança, foi tudo que eu aprendi com ele lá, na barbearia dele. Legal isso. Isso com 16 anos? Com 16 anos. Parabéns, hein? Tá vendo, pessoal? Não é difícil. 16 anos, já foi para lá, meteu as caras e, ó, hoje aí, 24 anos. E como que tá hoje? Hoje eu tenho a minha barbearia, graças a Deus, muitos clientes consolidados lá. E eu trabalhei muito pouco com essa parte de marketing. Isso aí, para mim, poderia ter prejudicado também. Graças a Deus, eu não precisei de muita divulgação, nada, por sempre estar ali num bairro que quase todo mundo me conhecia. Hoje, graças a Deus, eu tenho muito cliente mesmo. A minha barbearia, 100%. Os meus clientes até ficam brincando, falando, cara, é difícil arrumar horário com você, tudo, mas é porque
É o saber trabalhar, né? Saber ter responsabilidade. Nunca deixei de faltar lá na barbearia. Sempre estava aberto lá no dia a dia. Sempre estava lá com todo mundo lá. Legal. E vamos lá. Começou, abriu a barbearia. Você tinha 17 anos. Eu ia fazer 17 anos. Faltava um mês para fazer. E como que 17. foi para achar um ponto, ver, pesquisar essas coisas? Como que foi? Ela caiu de mão beijada, né? Lá na minha mão. Por quê? Teve um assalto na barbearia, onde eu trabalhava lá no Mael. E aquilo me desanimou bem, até pelo jeito que ele lidou com a situação. Tipo assim, me deixava lá, no dia do assalto ele tava lá comigo, mas assim, me deu um medo, porque eu era novo, né? 16 anos. Aí esse rapaz, ele cortava cabelo comigo, o dono desse ponto onde eu tô hoje. Ele falou, cara, desaluguei o ponto meu lá, pra você abrir uma barbearia top, você não quer ver? Aí, cara, fui lá, olhei, meti as caras, aluguei o ponto e estamos lá até hoje. Legal. Gabriel, você teve ajuda financeira de alguém? Como que foi abrir o primeiro ponto? Minha mãe me ajudou na questão dos calção, mas, cara, aluguel, a barbearia em si, eu que fui montando mesmo. Ela foi me ajudando na questão, assim, de tipo decoração, quadro, essas coisas. Mas minha mãe deu os calção, ela conseguiu me ajudar nos calção que precisava para dar na hora e eu não tinha. Mas aluguel sempre assumi desde o começo, tipo, sempre paguei. Igual eu já estava acostumado a pagar lá na barbearia mesmo as cadeiras lá, né? É muita responsabilidade, Muita né? responsabilidade. Você lembra do seu primeiro cliente? Como foi o primeiro corte lá no seu ponto? No meu ponto eu não lembro qual que foi. Eu lembro quando foi o meu primeiro cliente como barbeiro mesmo. Eu lembro como foi meu primeiro cliente lá no Mael. Foi um rapaz que ele passou, perguntou se tinha horário pro Mael mesmo. Aí o Mael falou que não tinha, mas eu tava lá. Falou, ó, esse menino tá me ajudando aí. Senta na cadeira e corta. Foi um degradê, foi degradê não, foi um corte social na 3. E, cara, falar pra você, eu cortei muito mal. Muito mal. Aí o Mael me ajudou, tudo. Daí depois ele falou, mano, na 3 você não fez bem. Eu falei, cara, tô aprendendo. Aí foi aí que a gente começou a trabalhar a melhora nos cortes, né? Pessoal, já vou falar. Só ele põe a mão no meu cabelo. Eu tenho ciúmes do meu cabelo e ele é o cara desde quando eu conheço ele. Mudei para cá, onde eu moro hoje, em 2019. De 2019 para cá, só ele corta meu cabelo. Não fiz teste em outro. É o cara que corta bem mesmo. E deixa eu te falar, algum momento durante esse período, você sentiu uma dificuldade ou você sentiu um desânimo? Algo te fez olhar e falar assim, tá difícil, vou repensar, talvez ir para o CLT? Ir pro CLT não, mas fazer outro empreendedorismo, mexer com alguma outra coisa empreendendo. Teve algum momento da barbearia que foi assim, geral, sabe? Todo mundo tava sentindo bem, foi um momento pós-pandemia. E isso afetou bastante a gente. A pandemia em si não afetou tanto porque a gente estava preocupado, né? A gente, barbeiro, estava preocupado com aquela situação e a gente entendia o momento. Mas quando tudo voltou, parecia que as pessoas se acostumaram a ficar sem cortar cabelo. E aquilo lá atrapalhou demais a gente, demais. Enquanto tudo não normalizou, não voltou ao normal, foi um momento difícil na barbearia. Foi um dos piores momentos que teve, foi de... Tipo, um ano, 2 anos depois que acabou a pandemia. Hoje, graças a Deus, normalizou igual era antes mesmo. Já que você tocou no assunto aí da pandemia, como foi na pandemia? Você cortava lá, você ia na casa das pessoas, você reservava um horário e era exclusivo só para uma pessoa? Como que foi durante a pandemia? Na pandemia eu fazia como? Quando teve que parar, literalmente, parei acho que umas 2 semanas, não lembro muito bem, foi 2, 3 semanas. E depois eu reservava um horário cheio, no caso, tipo, 1 hora inteira, das 7 às 8, para cortar o cabelo. E depois eu fazia... E antes, na real, da pessoa chegar, eu já separava o material certo. Tipo, degradê na 1 dessa pessoa. Eu separava tudo que eu uso no cabelo dela, cortava, depois higienizava a barbearia inteira para poder atender o próximo. Então, assim, hoje meus atendimentos é de meia hora, antes era 1 hora e meia para cada cliente. Nossa, difícil, né? Difícil, foi uma época bem difícil. E deixa eu te falar, nessa sua jornada, um erro que você cometeu, seja ele qual for, não num corte, mas vamos colocar aí na parte de empreender mesmo. Um erro que você cometeu que você lembra até hoje, teve algum? Cara, eu acho que um erro que, assim,
em algumas ocasiões é um mal necessário, é o funcionário. Assim, eu confiei demais. Eu tive alguns, confiei em ter. E assim, nesse ramo meu, eu acho que assim, ou o cara é muito ponta firme, igual eu era com o Mael, ou, cara, não dá para confiar. Porque deixei na mão de alguns. O último que eu tive agora, o Danilo, puto, o moleque foi ponta firme. Aquele foi o único, mas eu tive um outro que deu muita dor de cabeça, cara. O cara fez eu me queimar com muito cliente meu. Muito cliente meu, mano. Difícil funcionário, né? Essa parte é bem difícil, mano. E hoje, você teria um funcionário? Como seria? Eu teria outro, sim, igual o Danilo foi, que era um menino novo, que igual, mesma idade que eu comecei, 16 anos, escutava eu, mas, tipo, se o cara não for mais velho, se o cara fosse mais velho, mas fosse responsável, de boa, mas caso contrário, hoje não teria, não, de novo. E como é o dia a dia lá na barbearia? Conta um pouco pra gente. Não, hoje, para mim, é diferente, né, de quando eu comecei. Quando eu comecei... era chegar na barbearia ali 9 horas da manhã, ficar até 6 horas da tarde e rezar para aparecer alguém, né? O começo tudo é difícil, nada é fácil. E tipo, não é de uma hora para outra, essa história que são 6 meses, é um ano, não é assim. Eu acho que aí você vai colocando um tijolinho ali cada dia, fidelizando cada cliente, mostrando que seu serviço é bom. Hoje, meu dia a dia na barbearia é totalmente diferente do começo, até pela questão do quê? São horário marcado, eu vou nos horários que eu tenho cliente. No dia que eu não quero trabalhar, eu não trabalho. Eu teve até algumas semanas atrás aí que eu não marquei cliente e fui pra praia. Então, é diferente, sabe? Eu tenho outro estilo de vida hoje. Mas hoje praticamente é isso. Eu chego nos horários dos meus clientes. Tem dia que eu tenho cliente o dia inteiro, igual quinta, sexta e sábado agora. Eu trabalhei 12 horas todos os dias, com 1 hora de horário de almoço. Mas o dia a dia lá é diferente, até pela questão do quê? Saber se organizar. O horário marcado da ordem de chegada é muito melhor. Você consegue se organizar até com os seus clientes mesmo. Legal isso. Então, lá, só com horário marcado, tem os dias certos. Quais são os dias? Hoje eu trabalho de sempre... os dias da barbearia mesmo, né? De terça a sábado, mas eu tento trabalhar ali terça, quinta, sexta e sábado. Quarta-feira, às vezes eu trabalho, às vezes não. Mas é isso, é de terça a sábado. E como empreendedor, existe alguma coisa que te tira o sono? Que você vai dormir e fala assim, nossa, eu tenho que pagar tal conta, ou nossa, isso precisa melhorar. Existe alguma coisa assim? Cara, eu sou bem ansioso, então às vezes eu começo a semana pensando assim, nossa, cara, não marcaram tanto cabelo, ainda é terça-feira, mas aí eu entro na barbearia, começa. O WhatsApp não para, aí lota de cliente. Aí antes minha preocupação era não ter cliente, depois minha preocupação é atender tudo aquilo de cliente. Saber que eu tenho que acertar todos os horários de meia hora, não posso atrasar ninguém. E as contas, né? A conta vem todo mês, né? Não adianta, não para. Conta não para, é isso mesmo. Gabriel, eu percebi que você tem um ritmo de organização. Então, me conta, você tem alguma ferramenta para se organizar? Você usa uma agenda? Você usa alguma ferramenta? O que você usa para se organizar no seu dia a dia? E isso é uma parte legal, até pela questão de eu me achar atrasado nesse negócio. Hoje em dia os barbeiros usam aplicativo para agendar tudo. Eu não gosto desse sistema particularmente porque assim, eu prefiro ter contato com o meu cliente, para o cara lembrar quem que ele está conversando. Eu acho que assim, quando o cara vai entrar lá naquele aplicativo e agenda sozinho, ele não tem um contato afetivo com você. Ali ele manda mensagem, a gente troca uma ideia, às vezes tipo, ele já marcou o horário, mas ele tira alguma dúvida comigo. Até uns tempos atrás eu nem marcava na agenda online. Hoje eu marco numa agenda online que é do Google, agenda de data normal, que é o calendário. Antes eu marquei, até acho que 1 ano e meio atrás eu ainda marcava na agenda de papel ainda, eu fazia agenda da barbearia. E esse lado eu posso ser atrasado, mas eu tenho o meu motivo. Eu acho melhor eu ter contato com o meu cliente, para o cliente lembrar que o que ele precisar eu estou ali para responder ele. Eu acho que a agenda online tira isso. O cara fica com receio de mandar mensagem pro barbeiro, sabe? Eu também acho que o contato com o cliente é muito importante, porque é o que você falou. Antes você tinha medo de não ter cliente. Hoje você tem medo de como você vai atender a quantidade de cliente. Isso é por quê? Porque você
tem contato realmente com o cliente. Você sabe conversar, você sabe quais são as dificuldades do cliente. E barbearia, você sabe como que é, né? Muito melhor que eu. Barbearia é aquele negócio que entrou, sentou, vai conversar sobre tudo. Vai conversar sobre a família, vai conversar sobre o que está acontecendo no bairro, essas coisas. E eu percebo que você faz bastante isso. Isso eu acho que te favoreceu. O que você acha? Isso aí, e até pela questão de, assim, da pessoa se sentir livre em falar, em conversar comigo, mandar mensagem a qualquer momento. Tem até um cliente meu agora que eu fiquei sabendo primeiro que a mulher dele, que ele tinha arrumado um serviço fora do país. Ele contou primeiro pro barbeiro para depois contar para a mulher dele. E eu acho isso legal, porque o cara sabe que qualquer coisa que ele precisar, além de cortar cabelo, ele pode contar comigo lá. E isso também já me favoreceu várias vezes. De eu precisar de favor de outras pessoas também, e para eu sempre entender bem, a pessoa, eu poder contar com ela também lá no dia a dia, entendeu? Isso é legal. Vou até contar para vocês um segredo, que não é segredo para ninguém, mas o Gabriel é uma pessoa que a gente pode confiar nele. Eu já precisei do Gabriel, não para corte de cabelo, para uma série de outras coisas, como ele disse, o sonho dele era ser mecânico. Hoje ele não falou, mas eu sei que ele ajuda um mecânico para aprender mais e tal, e já precisei de serviço mecânico dele, ele largou o que ele estava fazendo para me ajudar. Então, assim, é um cara ponta firme mesmo. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quando você abriu, como que você precificou o seu serviço? Porque você presta um serviço. Então, assim, foi fácil, você copiou, todo mundo cobra tanto, então eu vou cobrar tanto. Mesmo sendo uma inauguração, como que você precificou o seu serviço? Eu tive... Isso aí eu posso falar que eu errei. Quando abri a barbearia, eu desmereci meu próprio serviço. Eu acho que todo empreendedor, ele não deve fazer isso. Cara, você tem que dar valor no seu serviço. Eu também acho que, assim, tudo tem um preço. Você não pode querer extrapolar também. Querer colocar o preço lá nas alturas, quando você está no começo. Porque no começo tudo é mais difícil mesmo. E eu desvalorizei o meu serviço. Então, tipo assim, quando foi para realmente eu colocar o valor de mercado, na época eu lembro que o corte era R$15. Era R$15 em todo lugar. Coloquei 10 para começar. Legal, beleza, mas foi difícil eu começar a subir. Ao invés de eu já pular para 15, eu quis pular para 13. Porque eu achava, nossa, meu corte não vale isso, mas eu não devia ter feito isso. Eu acho que é desmerecer o meu serviço. Eu tava ali no dia a dia, eu sempre usei material bom, máquina boa, lâmina boa. Aí, isso aí eu acho que desmereceu um pouco o meu serviço. Hoje eu entendo que eu tenho que dar valor nele. Então, toda vez que eu subo e alguém fala assim, nossa, mas você vai subir de novo? A pessoa tem que entender que ali me dá um gasto. E outra coisa, é meu salário. Para eu poder atender tudo aquilo de cliente que eu atendo, disponibilizar do meu tempo, eu tenho que manter a barbearia lá sempre limpa, tenho que estar lá todo dia, eu tenho que abastecer a moto, eu tenho que estar lá. Então, assim, hoje, quando eu aumento o corte, eu não ligo mais, mas antes eu acho que eu desvalorizava o meu serviço, cara. Desvalorizei bastante. Poucas pessoas entendem o valor do nosso trabalho, né? É muito fácil alguém chegar para nós e falar assim, nossa, tá muito caro, me dá um desconto e tal. Mas eles não pensam que eles estão também na outra ponta. Então, independente se a pessoa é empreendedora ou não, vou dar um exemplo. Um cara que é um CLT, fazendo qualquer tipo de trabalho. Ele acha que ele deveria ganhar mais. Então, se ele acha que ele deveria ganhar mais, por que nós, empreendedores, não devemos ganhar mais? Então, eu fico até chateado com isso, porque as pessoas gostam de precificar o nosso serviço, o nosso trabalho. E você está certo, você tem que se valorizar mesmo, porque se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Então, isso aí é até engraçado, porque assim, o que eu subo por ano, a pessoa ganha muito mais por mês. A pessoa, tipo assim, ela não pensa assim que eu tô subindo R$5, a pessoa que corta uma vez no mês nem sente. E é sempre essa pessoa que reclama, entendeu? A pessoa que corta uma vez no mês é ela que reclama porque subiu R$5. O cara que corta toda semana, o cara não tá nem vendo, o cara paga, o cara entende, o cara fala, mano, eu preciso ter o cabelo cortado. A pessoa que corta uma vez no mês, ela, tipo assim, ela ainda entra na barbearia, às vezes até falando isso, nossa, cara, vou dar dinheiro pro barbeiro de novo. Ela já entra já na negatividade lá dentro, entendeu? Não, mas é triste isso, porque tem barbeiro novo que o cara se sente mal de aumentar. E às vezes ele vai pedir conselho pra mim, eu falo, cara, aumenta, mano, é seu serviço, você vai tirar sua renda de lá. E vamos lá. Começou
16, 17 anos, colocou o seu valor abaixo e tal. Você sentiu dificuldade ou quando você começou a falar assim, pô, agora tá dando lucro? Porque no começo a gente sabe, o começo não é fácil para ninguém. A gente tem várias contas para pagar, é o que você falou. A gente chega, abre o negócio imaginando que vai dar X ou Y, mas no começo é difícil. E existem estudos que falam que 1 ano, 2 anos, até 5 anos, um novo comércio ele fecha. Mas para você, quando você começou a realmente ter lucro, você pagava todas as suas contas e sobrava aquele dinheiro que você falava, pô, daqui é o meu sustento, eu tenho como abastecer minha moto para sair, eu tenho como comprar alguma coisa que eu quero. A partir de quando começou a gerar lucro? Isso aí é um ponto legal, porque na barbearia tem um negócio que é assim, os primeiros clientes, que é os curiosos, que é o pessoal que só tá indo cortar com você pelo valor. Então, você dá um boom muito grande no começo. Aí você fala, cara, tô estourado. Aí é aquela ilusão, porque daí nos outros meses, esses caras não voltam porque você cortou mal. Aí, porque você tá no começo. Então, infelizmente, é assim. Aí tem os caras que realmente gostaram de você, gostou do seu corte. Você vai conquistando no dia a dia. Eu acho que, assim... eu acho que quando eu tava lá no Mael lá, eu já tava ganhando. Quando eu tava pra sair, eu tava ganhando isso. Mas eu zerei de novo quando eu fui pra minha. Quando eu fui pra minha, caiu muito, 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 muito mesmo. Porque assim, muitos clientes não foram, porque eram clientes que cortavam comigo, gostavam do meu corte, mas eles gostavam mais do Mael. É pessoas que eu ganhei, conquistei na barbearia dele. Então, assim, na minha barbearia, eu acho que foi depois de 1 ano. Eu acho que foi depois de 1 ano, assim, eu acho que eu comecei a ter um lucro que eu pagava minhas contas e sobrava. Aí foi assim, no Mael eu tava também dentro de 1 ano, 10 meses, foi quando eu saí de lá. Mas foi isso, acho que 1 ano, no começo 10 meses e na minha barbearia 1 ano. Acho que foi desse jeito. Então o pessoal não entende isso, né? Eu acredito que muitas pessoas, eles abrem um comércio pensando que dali eles vão tirar o sustento no próximo mês. E você está mostrando para nós que você trabalhou 1 ano praticamente só para zerar a conta. Então, tudo que você tinha, tudo que entrava era para pagar aluguel, pagar luz e tal, o maquinário, os equipamentos que você usa. E o que sobrava era pouco também. O que sobrava no começo era muito pouco. Não dava para nada, né? Aquela coisa que você fala assim, meu, isso aqui sobrou, mas não sobrou, né? Não dava para fazer uma dívida, entendeu? Não dava para você contar com aquele dinheiro todo mês. Não era certeza. Depois de 1 ano, já era certeza. Eu já sabia que ia ter tudo aquilo de cliente mesmo. Aí, lógico, só foi alavancando, né? Só foi crescendo. Que eu acho que o negócio do empreendedor é isso. Você tem que sempre estar crescendo. Você não pode deixar nem estabilizar e nem cair. Eu acho que você sempre tem que estar tentando melhorar dentro do seu negócio. E essa preocupação que a pessoa tem que ter. Se caiu, tem um motivo. E as pessoas não pensam isso. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. São várias, mas essa aqui é importante, porque eu trabalho com educação financeira. E eu tenho que te fazer uma pergunta que talvez te deixe de calça curta. Você mistura o dinheiro do seu negócio com o seu dinheiro pessoal? Não. Não, eu trabalho assim, contas do dia 15, contas do dia 30. Eu trabalho desse jeito, aí depois que eu paguei todas as minhas contas, eu tenho meu dinheiro, eu tento tirar um dinheiro para reserva, mas assim, eu não misturo uma coisa com a outra, eu não gasto o dinheiro da barbearia no dia a dia, e já chegou de eu gastar assim, e me incomoda, porque eu tenho que entender que aquele dinheiro é da barbearia, não é meu. E eu acho que isso aí é até um dos motivos das pessoas falir, começa desse ponto também, que as pessoas não entendem que aquele dinheiro que entrou não é meu. É um dinheiro que é das contas, é dinheiro que às vezes é do seu serviço. Então, vocês têm que priorizar primeiro as contas para depois você lembrar do seu. Mas eu não misturo um dinheiro com o outro, não. Isso me deixa feliz. Isso é importante, porque a grande maioria mistura. É uma conta que ele usa tanto no próprio negócio quanto em casa. Isso aí atrapalha tudo. Muito. E eu acho que é por isso também que a grande maioria fale, como você mesmo disse. E tem até aquele outro negócio, até um tempo atrás estava até comentando isso daí, é o empreendedor que compra tudo. Porque a gente que está ali de porta aberta, entra a gente vendendo as coisas o dia inteiro. E tem empreendedor, cara,
barbeiro, gente que trabalha em salão e compra. E a pessoa não vai vendo que é R$10 hoje, 10 amanhã, 30 no outro dia. Quando você vai ver no final do mês, deu muito dinheiro. E as pessoas gastam. E eu acho que hoje o maior problema das pessoas é pegar dinheiro, nota. Aí a pessoa gasta mais fácil. Porque entra um cara vendendo uma bala, ele compra, porque ele fala assim, puta, eu tenho esse dinheiro. Aí ele vai e gasta aquilo dali. Mas ele não pensa que ele trabalhou para ganhar aquele dinheiro. Eu acho que começa tudo desse jeito, a pessoa não saber lidar com o dinheiro, ter o dinheiro em mão. Então é organização também, né? Organização. E deixa eu te falar, qual foi o maior investimento que você fez no seu negócio? Ó, no meu negócio, eu acho que foi a última reforma que eu fiz, foi um investimento bom, que eu deixei a barbearia, na minha opinião, mais clean. E, cara, o ar-condicionado e a geladeira, que foi uma coisa que sempre pediram muito, sabe? A geladeira até pela questão da cerveja e o ar-condicionado pela questão do conforto meu e dos meus clientes que estão lá. Aí tem os investimentos, assim, são máquinas, né? Máquinas boas, tanto que hoje em dia eu trabalho com... Eu tenho... Acho que 9 máquinas na bancada. São tudo investimento. Mas, sim, são uns investimentos que tem que ter, né? Para trabalhar não adianta, aquilo lá tem que ter. Mas eu acho que o ar-condicionado foi um investimento muito bom, que todo mundo reconheceu e era uma coisa que precisava. E hoje, se alguém fosse pedir um conselho para você para qualquer tipo de negócio, qual o conselho financeiro você daria para essa pessoa? Cara, guardar dinheiro. Eu acho que assim, fazer uma reserva de segurança e pensar bem que o mundo não acaba amanhã. Eu acho que no começo eu fiz muito isso. Gastava dinheiro demais, às vezes com as coisas desnecessárias, por não saber lidar com o dinheiro. Se eu tivesse a mesma cabeça que eu tenho hoje, eu acho que eu teria guardado muito mais. Eu acho que um conselho que eu daria era isso, fazer uma reserva de segurança. Guardar um dinheiro por mês e entender que aquilo que ela ganha pode ser que, no meu caso, um exemplo, se eu quebro uma mão, você não corta o cabelo sem a mão. Então, eu acho que uma reserva de segurança é o melhor conselho que teria. Legal. Você já falou que quando você abriu, foi no bairro, as pessoas te conheciam, mas o que você acredita que deu certo? Qual foi a estratégia de marketing que você usou que deu certo? Seja em rede social, seja no boca a boca, o que você acredita que alavancou aí o seu negócio? Eu acho que foi a questão de ser horário marcado. Isso era uma coisa muito nova no mercado. O Mael, onde eu trabalhei, ele trabalhava desse jeito para se organizar mais. Tanto que, assim, tem barbeiros que na época falou para mim, é loucura trabalhar desse jeito. E tá trabalhando desse jeito hoje. Porque é organização, é saber se organizar. Eu acho que isso que chamou a atenção. Que o cara sabia que ele poderia marcar horário comigo e ele ia estar ali cortando naquele horário. Porque as pessoas têm compromisso. A vida hoje em dia das pessoas é uma correria. Mas eu acho que o horário marcado foi o que ajudou muito eu nisso daí. E no seu negócio, você se acha mais criativo ou mais administrador? Cara, boa pergunta isso daí. Eu acho que... Acho que criativo. Acho que criativo... Eu acho que é melhor, o que me define, acho que mais é o criativo. E todo mundo tem, né? Existem críticas na nossa vida, existem críticas tanto em redes sociais quanto pessoalmente mesmo. Como você lida com as críticas? Cara, falar pra você, graças a Deus, eu tive pouca reclamação, assim, de corte. E as que tive também, eu tentei, tipo assim, me redimir com a pessoa, troquei ideia, falei, cara, volta aqui, a gente vai resolver. E tive uns problemas com o horário marcado, de clientes que não queriam entender meu lado, de pessoas que iam na barbearia várias vezes, mas elas iam sempre quando tinha cliente marcado e não queriam entender meu lado. E a pessoa falou mal de mim pra alguém, falou assim, nossa, eu não volto mais lá, o cara nunca quer cortar meu cabelo, ele não tá fazendo nada. É que as pessoas não entendem. O horário das 10h30 tá marcado, a pessoa chegou 10h25, em 5 minutos eu não corto o cabelo dela. Acho que as únicas críticas que eu tive foi disso, entendeu? Foi da mesma coisa que me ajudou muito, foi o que as pessoas estavam reclamando, que era o horário marcado, sabe? E hoje, você acredita que você é uma pessoa de sucesso? E o que é sucesso para você? Olha, fala pra você, eu acho que não. Eu acho que eu tenho muito como melhorar como pessoa. Eu tenho muito como melhorar como barbeiro. Minha barbearia tem muito o que melhorar.
E para mim, eu acho que sucesso, falando assim da minha área, eu acho que é o barbeiro ter cliente igual eu tenho. Eu acho que assim, se for falar assim, hoje sua barbearia tá como? Ela é bem sucedida, a barbearia ela tem bastante cliente, ela se mantém sozinha, ela sustenta a minha casa. Eu acho que assim, o barbeiro é isso, eu acho que o sucesso do barbeiro é esse. Mas eu, como pessoa, eu acho que tem muito como melhorar, porque às vezes eu acho que eu deixo de investir em mim mesmo. Eu acho igual, não o Instagram meu. Eu não movimento ele, eu acho que eu deveria movimentar. Eu acho que eu deveria reformar a minha barbearia e deixar ela pelo tanto de cliente que eu tenho hoje, melhorar a estrutura dela, mas é tudo plano futuro, que eu ainda sou novo, então dá para eu ir fazendo isso daí aos poucos e fazer um negócio legal lá. E vamos lá, já que você tocou nesse assunto, o que falta para você movimentar a sua rede social? O que falta para você alavancar em termos de fazer uma boa reforma, de você mudar algumas coisas dentro da sua barbearia? O que você acredita que falta para você dar esse pontapé inicial? Ó, a questão do Instagram seria arrumar um funcionário bom, porque eu não tenho condições hoje de atender mais ninguém. Meus horários vagos são, tipo assim, mínimo, são muito pouco. Eu corto 22 cabelos por dia, eu já não tenho dia de sexta e sábado, eu não tenho mais condições de atender cliente. Então, assim, na minha cabeça, se eu divulgo, eu tenho que ter condições de atender. E eu não tenho condições hoje de atender. E a questão da reforma da barbearia é isso também. Eu acho que eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu reformo a barbearia só para ficar eu, ou eu reformo a barbearia para ter 2 barbeiros. Hoje, ela tem 2 cadeiras, dois espelhos, 2 bancadas, mas eu tenho que tomar essa decisão. Ou fica só eu na barbearia, eu reformo para mim e continuo do jeito que tá bom, ou eu reformo ela para ter um funcionário, arrumo um funcionário bom e melhoro as divulgações, mas eu tenho que ter aquela consciência que o funcionário pode ser que não trabalhe para mim pro resto da vida e eu não dê conta de atender os clientes novos que venham. Aí é aquela questão, toda vez que o cara me procurar, o cara não vai conseguir cortar comigo. Só se eu tiver sem cliente, claro. E pode ser que o cara fale mal de mim por causa disso. Fala, cara, toda vez que eu vou lá eu não consigo cortar. Mas é que eu tenho isso aí. Minha agenda é muito lotada, eu já tenho meus clientes mensais, meus fixos. Então tem essa relação aí. E nossa vida ela é feita de hábitos, são rotinas. Qual o hábito ou rotina que mudou sua forma de trabalhar? Cara, eu acho que se eu acho que não mudou, eu acho que eu sempre fui assim e foi o que me ajudou muito, é ser pontual. Eu acho que assim, eu acho que, cara, todo mundo tem que ser pontual. Eu respeito muito a hora do outro, e apesar de ter gente não respeitar a minha, no meu serviço, a pessoa, tipo assim, marcar comigo e não ir. Ela não sabe o prejuízo que isso me dá, não financeiro, mas assim, o prejuízo que ela dá para outras pessoas também, gente que tá realmente precisando cortar e ela não foi. Mas eu acho que o que me ajudou muito é eu ser pontual e eu saber que assim eu tenho que abrir a barbearia tem que estar aberta. Hoje não me cobro tanto mais disso, mas no começo eu me abria muito. Eu tava lá todo dia no mesmo horário, 8h30, 9 horas, e eu tenho a mania, eu limpo a barbearia o dia inteiro. Então assim, é uma coisa que eu acho que me ajudou muito lá na barbearia, foi essas questões, ser pontual com os meus clientes e ser pontual com a barbearia, tá lá todo dia no começo. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, nesse mesmo gancho. Você tem medo de falhar? Muito. Eu tenho medo de falhar porque, assim, é dali que eu tiro o meu sustento, começo por aí. E eu tenho medo de falhar com o meu cliente. Cada cliente que entra lá, mesmo que eu cortei o cabelo do cara 500 vezes, eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de fazer diferente. Eu tenho medo do cara não gostar. Eu tenho um cliente meu que ele faz barba comigo faz 7 anos. Ele faz barba comigo. E esses dias aí eu fiz a barba dele, o bigode dele, eu fiz diferente e ficou aquilo na minha cabeça a semana inteira, até na próxima semana ele voltar. Eu fiquei pensando, cara, não ficou bom, não ficou bom. E ele depois falou, mano, o jeito que você fez meu bigode ficou melhor dessa vez. Eu falei, cara, eu fiquei a semana inteira ansioso por causa disso aí. É um medo, porque, cara, um cara que corta cabelo comigo 7 anos. Aí vai que eu faço isso uma vez diferente e o cara não volta mais. Puta, é um desgosto. 7 anos fazendo. E uma vez que eu mudei, o cara não voltou mais. E pode acontecer, né? Então... Hoje você tem uma experiência, 9 anos, vamos colocar aí, trabalhando
no mesmo ofício, você já tem os seus hábitos, você já tem as suas manias. E se você pudesse, se você fosse começar hoje, você mudaria alguma coisa? E se você mudar alguma coisa, o que você mudaria? Ó, se hoje eu fosse começar, cara, acho que a única coisa que eu mudaria, assim, se começando do zero hoje, é a questão de divulgação, a questão do Instagram. Que hoje, quando eu comecei, o Instagram não era tudo isso. E hoje ele está muito forte. Então, assim, eu acho que daria para ter ganhado mais visibilidade. Apesar de eu não poder reclamar que hoje, graças a Deus, eu tenho muito cliente, mas é essa questão. Eu acho que eu faria mais, divulgaria mais no Instagram, postaria mais foto. Mas acho que é só isso mesmo, só questão de divulgação mesmo. Acho que divulgação melhoraria lá, entendeu? E como você vê o seu negócio daqui a 5 anos? Vamos pensar no futuro. Daqui 5 anos, eu quero já vou ter que ter tomado essa decisão de ter ter funcionário ou não, se eu quero isso para minha vida ou não. Mas eu quero estar trabalhando menos, ganhando mais, que na minha profissão dá. É o aumento do corte, você saber selecionar bem os clientes, quanto os meus mensais também me ajuda muito. Mas eu quero que ele esteja, cara, tipo assim, consolidado. Igual tá caminhando, ficar com o tanto de cliente que eu tenho, eu ter certeza que eu vou ter aquilo tudo de cliente mesmo todo mês, igual tá caminhando para ser. Mas acho que é isso, cara. Tomar decisões melhores e deixar a barbearia mais apresentável, eu acho, entendeu? E hoje, várias pessoas nos escutando, qual mensagem você deixaria para uma pessoa que quer empreender hoje? Em qualquer ramo. Em qualquer ramo? Cara, eu acho que assim, começar. Acho que começar é o melhor ponto. Acho que a pessoa, a primeira coisa, ela tem que parar de pensar que ela não consegue. Aconteceu isso com uma conhecida minha agora recentemente. Tomou coragem, pediu demissão do serviço, abriu o negócio dela. E ela hoje tem outra vida. Antes trabalhava de segunda a sexta, ganhava o mesmo salário todo mês. Hoje a pessoa trabalha 3 dias na semana, 2 dias na semana, ganha muito mais. Ganha mais, até chega a ganhar o mesmo tanto que eu. Então, assim, eu acho que é começar. Eu acho que a pessoa tem que dar o primeiro passo e ter responsabilidade. Eu acho que é responsabilidade e começar. Eu acho que é a melhor dica que eu daria para alguém hoje em dia. Tá. Para quem não sabe, o Gabriel é casado. Ele tem 24 anos, já é casado, tem a própria casa dele. Você conquistou a sua casa com quantos anos, Gabriel? Eu tinha 21 anos. 21 anos, casa própria, pessoal. Isso não é para qualquer um. E fruto do quê? Do trabalho dele, fruto do empreendedorismo, fruto da responsabilidade, fruto da organização dele. Isso é para quem quer, é o que ele falou. Se você quer, você tem que ter foco, você tem que ir atrás e tem que dar o primeiro passo. Isso é muito importante. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É fundamental começar. É isso? É isso. Legal. E como você gostaria de ser lembrado pelas pessoas que passam no seu estabelecimento, que cortam com você? Então, assim, você tem pessoas que estão com você há muito tempo. Como você gostaria ou você queria que essas pessoas se lembrassem de você? Eu acho que eu acho que as pessoas já lembram de mim desse jeito, na real. Cara, é aquele cara que todo mundo pode contar. Meus clientes, até eles falam assim, cara, eu posso contar com você 100%. Eles me mandam mensagem, a gente troca ideia. A minha esposa mesmo, ela fica até brava comigo de vez em quando, porque eu saio, às vezes eu tô respondendo o cliente nem é pra corte. Então, assim, eu acho que toda vez que as pessoas passarem lá, daqui uns anos, ou todo dia, igual eu passo, lembrar disso, que pode contar comigo, que eu vou estar lá, independente se não for para cortar cabelo. Se precisar de algum favor, a gente vai estar lá. Eu acho que é isso, cara. Lembrar que eu sempre... E tem outra coisa. Lembrar que eu sempre fui um bom barbeiro também. Que eu sempre cortei cabelo bem. Então, eu acho que é isso mesmo. Gabriel, a gente está encerrando, mas antes eu quero que você
Fale o endereço, da onde é a sua barbearia, como deixa o seu WhatsApp, sua rede social, para que as pessoas entrem em contato, já que você não divulga, vamos divulgar essa rede social aí, seu endereço, telefone, para as pessoas marcarem. Ó, a minha barbearia hoje está localizada na Rua Geraldo Ferreira Tavares, fica aqui na zona sul de São José dos Campos, no Bosque dos Eucaliptos. O Instagram da barbearia é @bbs, Banana Barbershop. O telefone é o 1299150-6642, o telefone da barbearia mesmo. Cara, é horário marcado, só mandar um oi lá, manda mensagem no domingo, eu vou responder ali domingo ou segunda-feira eu vou estar respondendo, eu vou montando a agenda da semana, aí vai conseguir cortar comigo lá durante a semana. Legal, é isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui. Gabriel, foi um prazer. Você é meu brother. Tamo junto. Precisando, tamo junto, tá bom? Tamo junto. Aquele abraço, pessoal.